Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente começa nossas aulas da unidade 2, tá bom? O vídeo da unidade um ficou um pouquinho mais longo, né? Eu acho que durou uns 15 minutos. E aí eu acredito que é a melhor forma, né, de construir o vídeo, ao invés de fazer aqueles vídeos curtinhos, né? E aí você tira um tempo, pode ir pausando, né, o vídeo, mas fica uma linha, né, de raciocínio mais completa, tá? Então eu resolvi fazer nessa disciplina uns vídeos que podem durar aí de 13 a 15 minutos para você ter mais tempo para pausar, pode rever o vídeo, pode acelerar, né? Para deixar um vídeo só, uma ideia toda fechada da unidade, tá? Ao invés de picotar em dois ou três vídeos diferentes. Espero que essa dinâmica funcione, tá bom? E aí hoje a unidade 2 ela vai falar, vai se aprofundar um pouquinho sobre a experimentação no ensino de química, né? A experimentação que é uma estratégia dentro da nossa ciência, da química, né, que é muito característica. Então, diferente da matemática, a física utiliza experimentação, mas a química em si ela já tem esse caráter, né, da experimentação. Quando os alunos já vão participar da disciplina de química, eles já têm essa visão, poxa, eu vou fazer experimentos, né? E tudo isso tem um porquê. A gente vai falar do histórico da experimentação, é importante a gente entender como que esse método, né, que estava lá dentro da pesquisa, dentro das inovações, consegue chegar dentro da área educacional e alguns mitos da experimentação que a gente carrega enquanto futuros docentes e os tipos de atividades experimentais, né? Sobre os aspectos históricos, a gente tem aí, lá desde a alquimia até os primeiros laboratórios acadêmicos, esse arcabouço de conhecimentos que a alquimia deixou, né? Então, muitos dos processos e sistemas, como por exemplo de destilação, formas de organização de laboratório, né? Equipamentos e vidrarias, a alquimia deixou como legado, né? A gente usa até hoje alguns desses processos, principalmente ligados ao que utiliza a forma de calor, de energia na forma de calor, né? Como os fornos e alguns processos experimentais rudimentares, isso lá no final, né, do século XVI. E aí Andrés Libávio, já lá no século, provenientemente, né, do século XVI, ele foi o primeiro a criar as escolas, as casas laboratoriais, né, as casas de laboratório que ele chamou de chemical houses. Então eram espaços reservados ali, né, para prática laboratorial. Então era mais organizado, porque antigamente eram aqueles espaços assim, o que um armazém ou sei lá, um quarto que não tinha organização, então acabava tendo muita insegurança, né? Não tinha EPI e tudo mais. E quando Andreas cria esse espaço em que ele organiza melhor o espaço, né? Separa ali um espaço para os materiais e reagentes, aqui para o sistema de destilação, prepara uma espécie ali de bancada, né? Então foi o primeiro espaço em que se tinha esse caráter mais organizado. E aí Justus, ele vai lá na Universidade de Giessen, ele cria o primeiro laboratório, que ficou conhecido como laboratório prático, né? Nessa maneira mesmo de ensinar por meio da pesquisa. E era muito assim, eles iam, não existia um currículo ainda, né, porque ainda não tinha se estruturado as práticas experimentais dentro do ensino, então era algo muito, vamos fazendo e vamos aprendendo, vou descobrindo aqui, vou misturar isso com isso e aí vou tentar entender depois. Então era muito essa questão de ir fazendo e ir aprendendo, né, e descobrindo. E aí esse modelo do laboratório dele mais prático, né, essa metodologia de ensino, ela ficou muito conhecida porque os alunos que se formavam com ele voltavam para as universidades ou iam para outras, né, continuar seus estudos e difundiam essa estrutura em outros lugares da Europa e da América. E aí, já nas escolas, no ensino secundário, essa criação dos laboratórios, ela lá nas escolas americanas, ela ganhou essa tração na metade do século XIX, né? A gente passa a ter aí um conhecimento melhor sobre as abordagens, sobre as teorias de aprendizagem, né? E aí o laboratório, a experimentação, ela já vai chegando, se aproximando das escolas. E aí, com movimentos reformistas na educação, né, esses movimentos promovem um aprendizado por descoberta guiada, né, naquele mesmo estilo que a gente tinha falado. Os alunos eles iam aprender fazendo, mas isso já dentro do ambiente escolar, né? Então não existia um currículo, não existia assim, no primeiro ano do ensino médio são esses conteúdos aqui, eu vou
fazer experimentos desses conteúdos. Não, eles iam fazendo e aprendendo, né? E aí já na metade, a partir, na verdade, né, do primeiro semestre ali do ano 70, de 1970, as pesquisas começam a alavancar, né, essas pesquisas dentro do ensino. Então, começa-se a ter, né, os encontros dentro da pesquisa em ensino de ciências e de química, valorizando o laboratório como um ambiente educacional único, né, enriquecedor. Ele promove, o laboratório promove o desenvolvimento de muitas habilidades e competências nos alunos, né. Então ele tem sua importância, e isso a partir da década de 70 ficou muito claro de que é importante ter um espaço laboratorial, né, práticas experimentais dentro do ensino para uma aprendizagem mais plena e significativa da química. E aí existe esse artigo que eu deixei para vocês aqui no nosso material, o artigo 1. Ele é um artigo bem antigozinho, mas ele vai trazer um aspecto mais histórico também. Vai falar isso que a gente abordou aqui e muitas outras informações bem pertinentes, tá bom? Mas eu vou deixar para vocês lerem aí esse texto. E já aqui no Brasil, a gente tem lá no início do século XIX as aulas régias, né? E esses espaços dos primeiros laboratórios. Então, nesse período, a química ela já começa como uma ciência mais institucionalizada, né? Ainda precária, mas com aquela esperança de que a experimentação ela vai ser melhor desenvolvida futuramente. Então, a gente tinha muitas experiências demonstrativas, né? Ou seja, como não se tinha o domínio dos alunos, né? O contato dos alunos com materiais, vidrarias e reagentes, o professor utilizava naquelas turmas superlotadas daquela época, porque não se tinham muitos professores, né, que dominavam a experimentação, então eles utilizavam de práticas demonstrativas, ou seja, eles faziam o experimento e os alunos só assistiam, né? E a maioria dessas práticas eram ligadas a metais, metalurgia, né, mineração, que era o que estava em voga naquela época, né, nas indústrias e tudo mais, ainda tinha essa influência. E os desafios e limitações que a gente tinha nessa época era principalmente falta de infraestrutura, né, até porque não se tinha materiais eficientes ainda, né, da maneira que a gente tem hoje, diferentes vidrarias para todo tipo de experimento, né, e até o próprio espaço ainda não era bem construído. Materiais importados e acesso restrito a esses reagentes, né, principalmente aos reagentes. Já no final desse século, a gente tem as escolas normais de liceus e primeiros ginásios. Então, a experimentação ela começa a se espalhar pelo ensino secundário, porque viam que proporcionava um engajamento ali dos alunos, né? Mas os principais exemplos de atividades que a gente tinha eram a experimentação de observação de gases, reações simples com sais e ácidos, por exemplo, e a concepção pedagógica dominante era o ensino transmissível e ainda enciclopédico. Então, aquela prática bem tradicional mesmo, né? Então o professor realizava a prática, mas focava muito nos conceitos e nos termos mais científicos, né? E como limitações e desafios a gente tem as escassez, né? A escassez de professores especializados e a ausência de material didático para as práticas. Já na década de 30, a gente tem ali um destaque para a USP, né, que vai realizar as primeiras aulas assim, experimentais, né, e valorizar a prática experimental como ciência acadêmica. A gente tem as demonstrações públicas, experimentos ilustrativos, então aqueles experimentos que ilustram uma teoria, né, em aulas magnas, então era aquela aula com auditório muito lotado, né. Então a gente passa a ter uma modernização desse ensino químico. Adiante, né, em anos, aproximadamente uns 10 anos depois, a gente vai passar a ter a aproximação e a popularização da ciência. Então, a gente passa a disponibilizar kits experimentais para os alunos, né, seja de biologia, seja de química. Então, os alunos eles passam a levar esses kits para casa. Então, a ideia era popularizar a ciência, né? E aí, a gente tem como objetivo pedagógico nessa era estimular a curiosidade dos alunos, né, ampliar esse acesso e massificar o ensino experimental. Então, os alunos levavam para casa podiam fazer os experimentos em casa, mas existiam as limitações, né? Os riscos de segurança, a gente não sabia o que os alunos iriam fazer com aquele material, né? E uma simplificação excessiva dos conceitos. Como a ideia era popularizar, por vezes, os professores simplificavam muito as ideias mais complexas da química para ser melhor entendido, mas isso é uma barreira, né? A gente sabe que a química ela tem seus
suas dificuldades de aprendizagem, os seus níveis de complexidade, né, para entender mesmo os processos químicos. Então, uma limitação foi essa simplificação excessiva desses conceitos, né? Já em 1980 até 2000, a gente tem as reformas curriculares, então é a inserção do laboratório, das atividades práticas, dentro dos currículos, né? Focando no protagonismo do aluno. Então, a gente já passa a ter uma diferença entre o ilustrativo e o investigativo, né? Duas práticas experimentais mais diferentes. A gente tem como estratégia a problematização, debates, né, durante e após os experimentos. A gente tem uma valorização na coleta e na análise dos dados. E, como exemplo, a gente tem a experimentação de dissolução, as clássicas reações ácido-base, né, com aqueles indicadores naturais de repolho roxo, açaí, né, e etc. E dos anos 2000 até hoje, a gente tem uma supervalorização da pesquisa e inovação, né? Principalmente no que diz respeito a como um aluno aprende por meio do experimento. Então, muitas pesquisas surgiram nessa perspectiva. Então, fazer ciência é possível, né? Hoje a gente sabe que tem poucos recursos e a gente precisa inovar na nossa criatividade enquanto professor, né? E como abordagem atual, a gente tem a BNCC, a gente já teve os PCNs, né, desde os anos 2000 até hoje, o PCN+, PCNs do ensino médio, a gente tem parcerias da universidade com a escola por meio de projetos de extensão, né? Como soluções criativas, a gente tem, o professor pode optar, né, por experimentos de baixo custo, em escolas que não têm laboratórios, mas têm equipamentos como data show, o professor pode projetar um experimento, né, sendo realizado ou parte do experimento. Então, existem essas possibilidades e soluções criativas que o professor de hoje tem que ter, né? E aí eu deixei um outro artigo que vocês também vão ter um tempinho para ler com calma, que é o artigo 2, que é um artigo da Bassoli de 2014, e ela vai falar um pouquinho sobre o que é uma atividade prática e vários mitos e as classificações de experimentação. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Ela traz uma ideia de Andrade e Massabini, que eles definem o que são essas atividades práticas, né? Eles vão dizer que são atividades que requerem do estudante a experiência direta com o material presente fisicamente, com o fenômeno e com os dados brutos obtidos do mundo natural e social. E aí ela classifica dentro desse artigo os experimentos em 4 grandes categorias. Primeiro, demonstrações práticas, que são aquelas que o professor realiza e os alunos assistem, mas eles não podem intervir. Então, são atividades em que o professor ele pode utilizar quando não se tem muito material disponível para fazer, né, separar em grupos os alunos, quando ele tem pouco tempo para prática, né, quando ele tem turmas muito lotadas. Então, é uma opção para o professor de hoje em dia utilizar dessas demonstrações práticas. Ele mesmo realiza a prática, todos os alunos observam o mesmo fenômeno acontecendo, então também não tem muita diferença, né, de resultado, como aconteceria se cada grupo de alunos fizesse o seu, né? Então é uma opção. O outro experimento é os experimentos ilustrativos, que a gente passa, né, o aluno passa a ter maior interatividade, porque ele já vai realizar em grupo, ali com o fenômeno, né? Mas a ideia do ilustrativo é justamente ilustrar uma teoria estudada, ou um conceito científico estudado, né? Então a gente parte para o experimento ilustrativo quando a gente quer complementar a ideia da teoria ou daquele conceito. Já o experimento descritivo, ele também é realizado pelo aluno, pode ser em equipe, né? E tem mais interatividade física e intelectual. Intelectual porque ele vai descrever melhor aquele experimento. Pode até ser algo de partida para iniciar um conteúdo. Eu inicio com o experimento descritivo e depois, a partir da descrição do fenômeno, da análise do aluno, eu posso introduzir as teorias e os conceitos, né? E a gente tem os experimentos investigativos, que são aqueles experimentos que requerem um engajamento maior do aluno, exigem uma participação maior, tanto antes, durante e depois da execução do experimento. Então, existem etapas, né, dentro desse experimento investigativo. Ela sempre vai se iniciar com uma situação-problema, depois os alunos levantam hipóteses, partem para a execução da experimentação e depois fazem as análises e comunicam os seus resultados. Ainda no artigo, a autora ela vai citar 3 grandes mitos da experimentação, né? O primeiro
o caminho para aprender ciências e seus métodos é o aprender fazendo ou descobrir aprendendo. Ou seja, somente fazendo experimentação é que o meu aluno vai aprender química. Isso é um mito, né? A gente sabe que a experimentação tem o seu valor, mas ela não é a solução para todos os problemas de ensino, né? Existem alguns artigos que falam que mesmo utilizando a experimentação frequentemente por um ano letivo, a gente ainda tem as mesmas dificuldades, as mesmas desmotivações dos alunos, né? Então, a ideia de que a experimentação ela é a solução para todos os problemas da aprendizagem de química, isso é um mito, né? Quando ela não é bem utilizada, quando os objetivos da prática não é bem esclarecido para o professor, né? Ela não tem o seu potencial alcançado. Então, esse é um mito da gente achar que o aluno só vai aprender se ele fazer ali a prática. O segundo mito é a realização de atividades práticas garante a motivação dos alunos. Isso é um mito. Por quê? O aluno ele pode se interessar, o experimento ele também tem esse caráter motivacional, mas não motiva para o aprender. Pode motivar o aluno a, eu quero ver o que vai explodir, que vai mudar de cor, né? Que vai liberar gás, enfim. O aluno ele vai se motivar, mas quando o experimento ele não é bem direcionado pelo professor, não há reflexões após o experimento sobre o que aconteceu, uma análise mais crítica, o aluno ele vai se motivar só para enxergar o que ele está vendo ali no macroscópico, mas não vai se interessar em aprender os conceitos, o porquê, a explicação daquele fenômeno. Então, pode ser ponto de partida para ele iniciar, né, prestar atenção, iniciar essa sua vontade de aprender, mas quando não é bem direcionado, ele não tem motivação alguma para entender, para querer aprender o porquê aquilo está acontecendo. E o terceiro mito é que é indispensável um laboratório de ciências para a realização de atividades práticas, e a gente sabe também que isso é um mito, porque não é necessário um espaço próprio para isso. É muito importante ter, a gente sabe que seria um espaço adequado, ele é um espaço adequado para as práticas laboratoriais, mas em escola que não tem laboratório, isso não quer dizer que eu não posso utilizar da experimentação nas minhas aulas. Então eu posso fazer dentro da sala de aula, posso levar meus alunos para a quadra, posso fazer no refeitório. Então não é indispensável um laboratório de ciências, tá, gente? Ele é totalmente indispensável. É importante ter, seria ideal ter um espaço propício para ser chamado de laboratório de ciências, sim, mas a ausência dele não significa que você nunca vai realizar atividades experimentais com seus alunos, tá bom? Esses são os grandes mitos que ela traz no artigo. E nas considerações finais desse artigo, ela fala que há diversas razões para a gente não utilizar atividades práticas, então falta de infraestrutura, falta de espaço, né? Mas ela destaca os aspectos humanos, né? Principalmente a formação do professor. Então cabe ao professor, né, valorizar dentro da sua formação e entender os tipos de experimentação, não levar um experimento solto, né? Eu apresentei para vocês aqui os 4 tipos, então poxa, qual que eu vou adotar na minha aula e por quê? Qual é o objetivo? Eu vou utilizar um investigativo por quê? E como que eu vou estruturar essa minha atividade? A gente precisa valorizar essa nossa formação. Então ela dá um destaque para os aspectos humanos, né, principalmente para a formação dos professores, como algo que precisa ser melhorado dentro da educação, tá bom? E deixei um fórum, né, o nosso segundo fórum. Lembrem que a participação no fórum ela é avaliativa, né? Então, olhem lá se vocês participaram do primeiro fórum, a gente já terminou a unidade 1, poucas pessoas participaram. Então, participem dos fóruns, que também é uma avaliação, um somatório da participação de vocês nos fóruns, tá bom? Nesse segundo fórum, quero que vocês falem um pouquinho sobre como vocês enxergam o papel da experimentação no ensino de ciências, né? Uma visão mais pessoal aí de como que você enxerga essa experimentação. Pode contar um pouquinho também da experiência de vocês na educação básica, com a experimentação, enfim. E também tirem suas dúvidas sobre a unidade, tá? Esse espaço é dedicado para isso também. O fórum, além de responder essa questão para a gente debater, também é um espaço para vocês tirarem suas dúvidas. Ok, pessoal? Vou dar uns dias para vocês analisarem, lerem os artigos e daqui a pouquinho eu posto o nosso questionário dessa unidade, tá bom? Para vocês serem avaliados, mas leiam os artigos. Eu deixei mais outros 2 artigos que eu colaborei com uma aluna de mestrado e uma professora de doutorado da UFAM. Então, são 2 artigos que falam da experimentação, focando na investigação. Então, vocês podem dar uma lida para tentar identificar ali as características desse tipo de experimentação, tá bom?
Vou deixar esse material e aguardem que daqui a alguns dias eu posto o questionário, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.